estamos aqui para mais um podcast no Recanto dos Sonhos e hoje nós vamos abordar um tema: como gerar leads em eventos corporativos. E para me ajudar nesse tema, eu estou aqui com duas pessoas especialistas na área. O Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E o Natanael, obrigada, viu, pela sua presença. Eu gostaria que primeiramente vocês se apresentassem. Fala um pouquinho. Eu sou o Eduardo, da Brasil Solutions. A Brasil Solutions se posiciona hoje como um hub de serviços em eventos, viagens e consultoria. Tá? Todo o universo, desde a concepção da ideia até a entrega final, stand, congressos, enfim, tudo que está ligado ao universo do mundo corporativo, a gente está participando. Pensou em um evento, vocês... Nós executamos tudo, desde Bacana. a logística de convidados, RSVP, enfim, toda a questão de eventos, a gente está pronto para... Eu costumo dizer que a gente está pronto para embarcar nessa aventura do nosso cliente. Que aventura, hein? Exatamente. Que aventura. Legal. A aventura do Du, ela é, acho que, grandiosa, porque imagine tocar um evento agro, sei lá, 5.000 pessoas em 5 dias. Enorme, né? Não, você foi bastante humilde. Aí, ó. Uma AgriShow, por exemplo, que é a maior feira agronegócio da América Latina, passa 250 a 300 mil pessoas nos 5 dias de evento. Nossa, olha, muito complexo. São 850, 900 stands. Nossa, muita gente, hein, Eduardo? E é um calendário bastante extenso, assim. Primeiro semestre são 12, 15 grandes feiras. Nós temos essa é uma por ano, né? A AgriShow Mas agora o calendário já começou, na verdade, com algumas feiras mais regionais, mas o grande calendário das que a gente considera as nacionais, que tem uma abrangência nacional, Sim. vem gente do Brasil e do mundo inteiro. Fora, né? Começa agora, e aí é um calendário extenso, passando por Cascavel, Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Nossa. Enfim, é realmente uma agenda bastante corrida. Vocês estão por trás de toda essa estrutura que o pessoal chega lá e fala, nossa, que legal, que incrível. E quem fez toda a parte de estrutura de stand, mas também a concepção comercial de como fazer isso, no final das contas, reverter em venda, né? Reverter em negócio e gerar business para o cliente, entendeu? Então a gente participa, eu gosto de participar do processo completo. Que legal, parabéns. É um mundo que eu sou um dos fundadores da Brand Stories, na agência global de comunicação, tem um braço de eventos, mas a gente foge desse cenário de eventos megalomaníacos tão grandes assim. O problema de eventos, a gente estava brincando lá fora, são as pessoas e as suas certezas, né? Então, coisas menores, a gente... E assim, parece que loucura falar isso, mas não. Mas coisas menores a gente executa. A gente faz, a gente constrói. Então, num cenário mais controlável... E a questão é a seguinte, qual a diferença do evento de 100 mil, 5 mil, 300 pessoas para o dono do negócio, para o dono do recanto? Para a gente é o que está deixando de margem ali no fim, né? Então a gente vai por um caminho um pouco menor, mais ativação, mais evento corporativo pequeno, coisas usando a tecnologia, então a gente faz muita realidade aumentada. A gente fez o estádio da FIFA, o Albaite, o estádio de abertura da Copa, foi a primeira agência a fazer em metaverso, ano passado, junto com a Claro, que era o patrocinador regional. Mas a gente ainda não tem uma estrutura no Brasil que comporte a gente esse fazer perfil, isso massivo, né? Então você precisa de um óculos, que custa 5 mil, você precisa de 5G, enfim. São mercados que se complementam aqui e acho que vai sair bons negócios dessa conversa. Eu tenho certeza. De uma instrução. Sem dúvida. E eu tenho visto nos briefings dos eventos ao longo desse ano aqui, tem um evento que vai ser lançado em São Paulo, Brasil Agribusiness. Ele já vai ser lançado o metaverso dele, que vai chamar Brasil Agriland. Olha que legal, assim, é uma grande tendência, com muito né? conteúdo, com muita entrega realmente, mas tem alguns desafios, né? Custa caro ainda. Sim. Custa caro, a gente consome 3 gigas em meia hora. A diferença, só para a gente ter uma noção para o público, né? Então, quando a gente fala de 4G, o cabo que vem da net, que sai ali 50 mega, a gente está falando de uma latência, né? É o tempo de resposta. Manda o sinal aqui, bate um lugar e volta. Hoje a latência está em 70, 50 milissegundos. Um 5G, ele entrega uma latência de 2 milissegundos. Nossa. Só que, e aí para a gente usar um equipamento desse, a gente precisa ter... E quem tem?
Você precisa... não é todo local que é. Mas é um caminho... bem restrito ainda, um caminho, né? Já foi, acho que ano passado ele foi mais evidenciado no Brasil. Esse ano ele ainda... Eu acho que teve um boom, né? O metaverso. Aí começou todos aqueles loucos trazer um joguinho de videogame... E você olha, isso aqui, isso eu não quero. O cara que vai contratar um stand e vai falar, puta, 200 mil reais pra fazer um joguinho? Não quero. O meu cara quer subir no trator, quer subir na Ranger, quer ver a montanha lá real, de carro. Né? E é o segredo dos 3 negócios, né? Que é o que você falou. O que é o real? O real é a experiência que ele vive. A noiva ou o empresário que entra aqui, ele sai com qual experiência? A gente que veio fazer um podcast sai com qual experiência? Quando eu vou na feira, eu saio com qual a experiência? Quando eu vou num corporativo pequeno, qual que é a experiência que eu levo? Se a experiência não for boa, eu não volto para aquele negócio. É o que eu costumo dizer. Na Brasil Solutions, eu falo pro nosso time, né, para todo mundo, a jornada de experiência do cliente tem que ser incrível. É incrível. Tá? Ele tem acho que que isso tem que ser levado muito em conta. Sabe, né? A gente está desenvolvendo um produto no Rio Grande do Sul, ainda está incipiente e tal, mas estamos desenhando um evento de churrasco. Vou unir o lazer com o profissional, vamos dizer assim. Que bacana, e eu falo, essa experiência do circuito entre as estações tem que ser uma experiência legal. Porque às vezes não adianta nada você ter um evento muito completo, mas de repente o ambiente não ser legal. Eu tenho que sair daqui e de repente aqui eu pego uma estação de, sei lá, picanha e o bar tá lá do outro lado, a praça de alimentação. Então essa jornada ela tem que ser interessante. E criar conteúdo para, no final das contas, quem paga a conta, que é o expositor, é o cara que tá ali para uma ativação, para enfim, uma ação de branding, etc. Sim, ele conseguir nesse meio do caminho atrair o cara e olhar e falar, puxa, tem aqui uma concessionária de carro, ou enfim. A geração de lead antigamente, né? Era assim, uma promotora bonitona com a roupa apertada, ou o cara musculoso com a roupa apertada e um tablet na mão. Os automóveis, isso, né? Que bem nítido, né? Era bem isso. Só que o modelo tá mudando, porque quando você vai numa feira gigante, é um stand atrás do outro. O cara quer ver tudo. Quer ver todos. Quer acessar, né? Todos os... Exatamente. Se não tiver essa jornada da experiência, assim, o que ele tá me fazendo ali que faz sentido eu parar ali e não só para dar o meu Por que, né, que eu vou... Por que eu vou parar aqui? Aí que vem os insights de como você vai captar esse... A primeira pergunta que eu tinha, a gente já tá até desenvolvendo ela, que era como vocês costumam gerar leads em eventos corporativos, que a gente está desenvolvendo até, né? Como que funciona esse processo? Eu acho que essa trajetória do processo, para vocês, devem ser de formas diferentes, né? Por conta do tamanho... Sempre passa pela experiência, mas acho que a forma de coletar... Vai ser diferente por conta do tamanho, enfim. Eu consigo dar mais atenção para captar 10 leads que resolvem a minha vida. Sim, só efetivos ali. Ali não. 1 milhão de pessoas Você vê como o perfil já... É igual ir na porta do estádio. Por que ele pegar 10 telefones? Para vender o quê? Para um cara ali, sim. Sabe? Eu acho que vocês me trouxeram uma questão, eu acho que é muito já... Pra gente já efetivar assim nessa questão. Eu acho que tudo tá de acordo com a questão da experiência do cliente. Quando pensa como gerar, então vai... de acordo com a questão da experiência. Quando você cria algo muito... Tipo, o cara fala, uau, nossa, que experiência que eu tive nessa feira, nesse espaço e tal. Aquilo vai ter um lead muito mais quente ali, qualificado. Que eu costumo dizer. Vocês vão ver eu falar muito em agronegócio, porque a Brasil Solutions ela tem uma expertise no agro. É um mercado que demanda muito e nós entendemos que quanto mais a gente tiver experiência em atender esse público que tem uma demanda muito específica, a questão logística deles é muito difícil. Imagino. Então a gente tem, hoje eu posso dizer que 90% da Brasil Solutions é atendendo o agronegócio. Eu até tenho um slogan que é Brasil Solutions conectando o agro ao negócio. Que legal. Porque realmente demanda muito tempo, né? O calendário de feiras do agro, ele é um calendário curto, à medida que a grande maioria das feiras acontecem no primeiro semestre, por conta de safra, entre safra, plantio e etc e tal. Então a gente tem um primeiro semestre muito intenso, que o pessoal tá em Cascavel a semana que vem, 25 dias depois tem que estar montado isso em Passo Fundo. Nossa. Depois de Passo Fundo ele tem que estar em Rio Verde, Goiás. Então a gente se especializou nisso. Essa logística deve ser... A geração de lead no agro
falando especificamente do tipo de produto que a gente oferece, ele está muito ligado, sim, à experiência, mas também ao tipo do evento e ao tipo do público que vai a esse evento. Porque geralmente ele é definido em 3 tipos. Aquele que vai só para conhecer tecnologia, mas ele eventualmente ainda não está... Ele está contente com o fornecedor atual dele, mas ele quer saber das novidades, se atualizar, ir para um ciclo de palestras das empresas de desenvolvimento e pesquisa, enfim, conhecer o que o mercado vai lançar. Sim, que tem ele vem aquele que não está contente com o fornecedor dele, então ele quer trocar, eventualmente, o fornecedor de equipamento, de maquinário, de trator, colheitadeira e etc. Então ele vai mais aberto a uma negociação. Sim. E aquele que realmente ele está querendo saber, mas está contente com o fornecedor dele, mas está ali ou porque as coisas estão muito caras, ele está interessado no eventualmente uma boa negociação na feira e etc. Mas o lead do agronegócio, ele é um lead muito qualificado e conhecido já do expositor, vamos dizer assim. Ele conhece qual é a cadeia do agronegócio. Eu sei que o Natanael é um produtor de soja do estado do Mato Grosso. Eu sei que o Eduardo é de São Paulo e planta eucalipto. O ruim de saber as que todo pessoas... mundo vai ser, exatamente. Né? E aí que está a experiência do cliente. Como você vai trazer ele tanto durante, né? Como depois, no pós-evento. Qual vai ser a minha abordagem no pós-evento? Vocês não têm aquele desafio, por exemplo, porque, como você me disse, as pessoas ali já são, né, um grupo mais fechado ali, né? Se conhecem e tal. Qual é o seu desafio para trazer novos, né? Como que vocês pensam nessa questão de novos leads, né? E como surpreender aqueles que sempre vão? Porque falar, pô, de novo, tipo, o que vai ter? Porque todo ano é um desafio novo, uma criatividade nova para surpreender aquele cliente, né? Por favor. No meu negócio, a gente sempre está tentando seguir o que está acontecendo tecnologicamente para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, a gente ativa muito o LinkedIn e a nossa rede de forma automatizada. Hoje o LinkedIn está disparado, eu acho que... Está disparado e quando você pega, sei lá, 2 semanas para cá, começou um tal do Chat GPT, não sei quem já viu falar. É um negócio, é uma inteligência artificial, ela é da OpenAI, que é a primeira plataforma de inteligência artificial aberta, né? Então é uma cadeia de códigos open, eu posso espetar ela dentro do meu sistema. Que legal. Quem quiser acessa aí depois e vai ver esse negócio. E ele começa a te dar respostas para perguntas. Então, por que eu estou dizendo isso? O processo de mandar e-mail, agendar reunião, mandar 200 comunicados para ver quem volta de lead, isso já tem que estar automatizado. Porque não dá mais para a gente perder tempo para esse negócio para gerar o lead. Então, estabeleceu quem é aquele avatarzinho que está convertendo dentro da copy. A copy é o conteúdo que vai no e-mail, né? Então, você coloca lá 2, vê qual converte mais e começa a disparar isso. Aí a gente começa a ativar esse lead por telefone. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse sempre vai estar relacionado à experiência. Qualquer coisa na nossa vida. É assim, por que eu vou casar com tal pessoa e não vou casar com tal pessoa? Porque eu lembro de tal professor e não é porque eu lembro de um carro e tenho pavor daquilo e o meu amigo teve o mesmo carro. É afetivo, né? É afetivo. Acho que tá muito, isso é muito forte. A venda, a venda deixou... A gente passou a ter acesso a muita informação, né? O conceito de compressão do tempo diz que a cada 5 anos a gente vai ter a agricultura demorou milênios para mudar o parâmetro dela de trabalhar. Agora a gente tem revoluções constantes. A pandemia acelerou muita coisa. Muito, é verdade. Então, o acesso à informação que a gente tem, o volume é tão alto. É muito. E todo mundo, se hoje eu abrir qualquer rede social, vai ter alguém para me vender alguma coisa. Só que como que eu paro para ouvir aquilo? Por que eu vou escutar você e não você? O cara que tira pedido, ele vai morrer. A venda é consultiva. Já, eu acho, né? Já. É assim... As perguntas é assim, o que esse cara quer? Antes de eu sair falando, o que ele quer? Aqui mesmo na conversa, o que você quer ouvir que faz sentido pro seu público, que tem que sair da minha boca para que gere valor em mim? Porque você não me conhece, elas não me conhecem, o cara da câmera não me conhece, mas qual a experiência que eu vou deixar para que fala, porra, foi um cara lá que sabia falar. Desperta algo que vai, né? Não, que é exatamente isso, é o afetivo. Então, eu acho que o meu desafio é muito menor do que o do Dudu, porque criar a experiência afetiva num cara que compra trator de 6 milhões e às vezes compra 10 para assinar um cheque, não é a promotora contábil que resolve. Assim, acho que está relacionado a uma economia,
a uma produtividade, e é talvez menos a tecnologia mais complexo, eu acho. E mais pessoal. Desafiador. Assim, a gente tem utilizado, em relação, você falou de conteúdo, o que a gente tenta gerar de conteúdo não é aquele conteúdo de uma venda direta. Eu tento gerar um conteúdo que traga uma lembrança do tipo de produto ou serviço que eu ofereço, entendeu? Então eu faço por exemplo, uma caravana de conhecimento e dia de campo no interior de Goiás para visitar uma fazenda de soja. Nossa. Aquele cara, ele vai lembrar que falou, puta, eu legal. fiz uma missão Muito empresarial, legal, corporativa com o Eduardo na Brasil Solutions. Pô, e ele também, isso vai criando a tal da memória afetiva. Fala, foi bom aquilo. Esse investimento é seu? Agora, vocês a gente tem algumas produções próprias. Sim. Geralmente a gente capta patrocinadores ou parceiros para desenvolver algumas. Nós estamos lançando uma caravana aí que vai vir Brasil inteiro, possivelmente tendo uma parceria com a empresa brasileira de pesquisa e desenvolvimento, enfim. Mas assim, dentro do stand, no agronegócio, de uma forma geral, e eu acho que em todos os mercados, a gente já fez um pouco do farmacêutico, mas tem uma especificidade que eu não domino, enfim. Mas todo stand com um brinde é um sucesso. Você tem que dar algo, né? Quem a gamificação, ganhar, aquele front box ali que capta, que é a mocinha com o tablet ou o rapaz com o tablet, ele capta ali toda a informação. O quiz atrai muito, que ali por você premia por meritocracia ou por alguma coisa assim. Mas o que me atraiu muito foi num evento do ano passado que nós fizemos, uma tarde de hambúrguer do gourmet dentro do stand. Olha. Foram 1.000 hambúrgueres, daqueles 1.000 hambúrgueres saiu 200 leads extremamente qualificados. E qual que foi essa estratégia? Daqueles 200, saíram 90 realmente que começaram a conversar sobre o negócio ali dentro, e desses 90, 35 efetivaram a compra de algum equipamento ou insumo nos próximos 60 dias pós-feira. Já pagou todos os hambúrgueres. Exatamente, o hambúrguer. Mas ali tinha um chefe, não desses mais famosos, não um netão da vida, mas sim, e aquilo atraiu muito, porque não é normal você ver uma chaminé pegando fogo numa parrila tal dentro de um stand. E o cheiro. Para esse ano, a gente já fica. Não, você vai numa feira dessa e demora 1 hora para entrar. Para comer é super caro. Assim, por exemplo, a gente faz algumas coisas pro Conarec. Legal isso aí. Você demora carérrimo para você comer aquela coisa, você tem que sair, voltar. Então, por exemplo, a entrega da experiência. Era algo que de repente faltou no evento como todo e você supriu ali. Exatamente. Né? Para esse ano, nós estamos sugerindo para um show stand-up dentro do stand também. Olha. Tá na moda, enfim, a gente tá definindo o formato e tal. Exatamente, você dá uma quebrada um pouco naquele clima de negociação, de só querer vender e você só querer comprar. Agora, falando na reversão, o agronegócio tem uma facilidade. Pelo produtor rural ser conceitualmente um público já qualificado, muitas vezes ele já vem com crédito pré-aprovado. Os bancos já estão ali só tirando pedido. Então isso facilita, porque ele sabe que na feira vai ter uma condição exclusiva, vai ter uma taxa de juros subsidiada de alguma forma, vai ter um prazo de entrega dependendo, de repente, diferente. A cadeia se prepara. Se prepara, sim. E aí, por isso que elas são regionais, porque aí você atende as demandas regionais de cada uma das localidades. Legal. Mas é um desafio, mas assim, é muito dinâmico, é um universo muito peculiar, mas muito interessante. Eu costumo dizer que, você vê, 27% do PIB brasileiro é agro. Dentro do agro, 40% do PIB do agro é serviços. Então, quer dizer, tem para todo mundo. Eu digo que quem quiser vender um boné para o agronegócio, se fizer um boné bem feito, vai ter negócio. Vai ter negócio, vai virar, né? É muito expressivo. Só para dar uma explicação para o público, quando eu falei cadeia, talvez as pessoas não entendam o termo. Não é a cadeia, né? Cadeia lá. Não, é todo o ecossistema. O ecossistema. Sim. Então, por exemplo, qual que é a nossa cadeia daqui? Então, é o cara que está filmando, o cara do áudio, é a pauta que alguém escreveu. E isso está relacionado à experiência. Quando a pessoa foi lá, que o Du falou, o banco, ou seja, o banco, a financeira que vai aprovar a venda do cara para comprar o trator que está lá. Ele já se preocupou com esse momento de converter o lead e facilitar. Então, por que eu vou na feira? Estou tentando traduzir assim, o que eu entendi. Eu vou na feira porque vai ter uma condição melhor de entregar uma experiência para aquele no caso do lead, agro, né? acho que deve isso e muito eventualmente um equipamento que está sendo escondido por uma concorrência ou outra que vai ser lançado ali, uma tendência.
alguma coisa de inovação na parte de estudo, desenvolvimento de insumos agrícolas e etc. E tal. E eu acho que isso se espelha em todos os outros mercados, né? O farmacêutico, Sim. nós fizemos por um tempo a LAAD, que é de armamento no Rio, também é um negócio muito, que eles tratam muito, as 7 chaves, assim, tudo que vai ser lançado ali, eventualmente um novo tipo de armamento ou de munição e etc. E o farmacêutico, com certeza, também não foge. Sim. Mas o mundo dos eventos é um mundo que, para mim, é muito dinâmico Incrível, e é né? incrível. Uma feira de uma feira para outra muda muito. O que tem é aquilo que nós falamos desde o início, né? O público é o mesmo. Como Você vê um aqui, você vai ver o outro ali. Vai gerar uma, Exatamente. Uma expectativa, de repente, algo que vai surpreender esse cliente, né? E aí você trouxe aqui a questão do hambúrguer, enfim. Você ia até comentar, acho que, de um novo que você ia... esse ano. Esse ano é o que nós vamos fazer um evento de churrasco. Nós ainda estamos definindo o formato, mas aí não tem a ver com, apesar dos públicos convergirem, né, do agronegócio, é muito introduzido no ambiente do churrasco por conta da pecuária, etc. e tal. Mas é um evento novo para a gente e estamos estudando ainda. Mas a ideia é montar um produto que realmente tenha uma jornada de experiência muito incrível. A gente fez um processo, a gente comprou 3 casais para a Libs, por um documentário sobre o Alzheimer, que é uma das segmentos lá de atuação, deles, né? Uhum. E você percebe, sempre era um casal e um deles tinha o Alzheimer dividido em 3 estágios, né? O Alzheimer é quando o neurônio, conceitualmente, quando o neurônio para de fazer sinapse com outro neurônio, ele morre com aquela informação. Uhum. No final, assim, você percebia, em suma, o que tinha de conteúdo das 3 pessoas falando. Acho que era a Irani, a esposa do Francisco, que ela falava que lembrava de quando dançava com ele numa viagem para a Itália e não lembrava o nome do vizinho. Então, essa questão, acho que até neural, assim, o quanto que a experiência movimenta no meio onde todo mundo fala tudo, todo mundo é tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente chegou aqui, tinha um sapinho lá na porta. É verdade. Agora, se perguntar o que tinha na mesa de comer ali... Entendeu? A mesa de comer vai ter... Assim, o que aquela coisa te marcou? Te tocou. E quando, todo esse contexto do... Acho que para qualquer negócio, eu vendo bala de revólver e vendo doce para criança. O público, assim, qual é a experiência que eu estou entregando para aquele cara? Assim, não falhar no momento do disparo, porque é um policial e está em confronto e corre risco de vida. Porra, olha a experiência. Ou para minha sobrinha que tá reclamando porque tá de férias em casa, calor, apartamento, infernizando. Putz, eu ponho uma televisão, um conteúdo que é seguro e ela tá prestando atenção. Quanto vale aquilo para mim? Não vale os R$39,90, vale muito mais do que eu pago. Sim. Mas a experiência que eu entreguei, e que loucura, o que tem a ver? Tudo. Porque o lead, hoje a gente pode abrir o Mercado Livre, comprar uma coisa aqui ou comprar da China. E assim, na Shopee, tem um monte. Tem aquela, mas o que vai diferenciar... é a experiência que está sendo entregue ali, sabe? É o que você vai estar proporcionando, o que você vai estar entregando para aquele... Quando uma noiva entra aqui cheia de expectativa, para mim é um público super complexo de trabalhar, a expectativa dela vai lá nos 200, numa régua de 0 a 100. Sim. Qual a experiência que eu estou entregando para acalmar a ansiedade dela, para que ela indique uma outra noiva? Porque Sim. acho que o mercado, independente do cenário, vai muito da indicação. Boca a boca. Boca a boca. Esse não morre, né? Não, acho que ele não morre. muito... O lead fácil de ser convertido é aquele indicado. É o melhor de todos. Nossa, acho. É o mais efetivo, né? Porque você já tá aí na metade do caminho, você já tem ganho ali, né? Pra tudo, né? E pode falar, Eduardo. Não. Eu ia comentar da parte das mídias sociais, né? Para gerar leads, né? Quais são as formas que vocês utilizam? A gente tem eventos que dá para se criar, o LinkedIn, né? Que a gente comentou. A gente segmenta muito o público pela mídia. Então não adianta anunciar... Até o Eduardo comentou do Instagram. É exatamente isso. Não adianta eu anunciar, talvez, por exemplo... Onde está o meu público? Qual mídia ele está, né? Isso, a gente tem até uma coluna na Consumidor Moderno que lá a gente fala de tecnologia, fala de inovação e jamais, assim, numa hipótese muito curta, eu vou falar disso no TikTok. No TikTok a gente visitou... Não é. A gente visitou o Museu da Prada que falava de neurociência. Ele virou um artigo, no TikTok ele virou um videozinho de um pedaço de um contexto, né?
que é aquilo lá, o excesso de informação é tão prejudicial quanto a falta. Com certeza. Então, se eu for no meu lead, se eu vou vender um carro para um menino de 16 anos, sabe, tô anunciando, não faz sentido. Sim. E hoje é fácil você segmentar. Então, no LinkedIn a gente tem um conteúdo mais corporativo, no Instagram você consegue lá, né, você vira o seu perfil corporativo e ele começa a dizer quem curtiu mais o quê, qual conteúdo que está entregando, o que está convertendo. Oferecem relatórios, né? E aí troca, assim, não é o que eu quero falar. Do que eu posto, ele está, né? vai acho que até um pouquinho além. Do que eu posto, o que está convertendo. Essa semana eu tive uma conversa com um cara do comercial nosso que é assim, quem é a Luísa Sonza antes da fama e agora? Quem que é a Anitta antes e agora? A gente está querendo às vezes ser puritano demais, cheio de terno, gravata e de razão, mas o público quer comprar outra coisa. Ela era uma menina sertaneja, a Luísa Sonza fofinha, tocando, e estourou quando ela foi para outro caminho. Ou seja, mudou o perfil. O Pequeno Príncipe falava assim, no começo para mim é um case de storytelling, ele falava assim, antes de eu conversar com uma pessoa grande, eu mostro um desenho. E quando eu mostro o desenho, dependendo da resposta, eu digo quem eu sou. Que é aquele desenho que um monte de gente tatua e não sabe o que é. Que parece um chapéu, mas é um jiboia comendo elefante. Aí ele fala, eu mostro esse desenho pra pessoa. Se a pessoa diz que aquilo é um chapéu, eu sei que é uma pessoa adulta, tem que falar de economia, tem que falar de cricket, e ele me acha absurdamente incrível. Se a pessoa fala que é uma jiboia comendo elefante, eu sei que eu posso ser eu mesmo e falar das estrelas, das rosas, da raposa e de viajar. A gente, o tempo todo, tem que estar contando uma história e sendo um personagem que faz sentido para aquela pessoa. E não porque eu tenho certeza da minha arrogância, do que eu sei. O cara, às vezes, lá do água fala assim, vai pro quinto dos infernos, o cheque é meu, eu assino para quem eu quero. Você tá falando, eu não tô entendendo? Eu vou para quem entende. Em relação à mídia social, que eu costumo falar é que, na verdade, o público ele tá em todas elas. Sim. O problema é se ele está buscando aquele tipo de informação naquela determinada mídia. O meu público, no momento que ele está no Instagram, ele não está querendo saber de eventos, de repente, qual empresa poderia fazer meu stand, ou o que eu quero gerar. Ele não está buscando esse produto. Fazer um jantar de gala, quero trazer aí um lead bem qualificado para apresentar, de repente, um novo produto. Eu sei que quando ele está no LinkedIn, isso pode ser questão de minutos, tá? O cara ali na cama, de repente mesmo, ele fala, bom, tô no Instagram, tô querendo ver um vídeo de comédia e dar um pouquinho de risada. Virou minha chavinha, eu lembrei de tal coisa, ele muda automaticamente. Bom, agora eu vou pro LinkedIn, então. Então a gente desenvolve um pouco, muito mais o LinkedIn e gerando conteúdo, sem ser assim um anúncio de produto ou serviço descarado. Eu gosto de fazer uns links assim de uma coisa com outra. Então mostro os eventos, mostro aquilo que a gente faz, que nem certa vez um banco queria entrar para o agronegócio. Eu preciso entrar para o agronegócio, então eu vou investir em 5 feiras do calendário. Eu falei, tá errado. Primeiro porque você é um banco que as pessoas olham que é de granfino. O cara do agronegócio, ele tem grana. Então, voltando ao agronegócio. Ele tem grana, mas ele não se sente granfino. Então, se na Paulista ele estiver passando na sua calçada, ele vai atravessar que na calçada seguinte está um banco cooperativo. E ali ele se sente mais que ele pode entrar mascando um pedaço de grama e etc. Olha que interessante. Falei, então não adianta você gastar um tubo de dinheiro numa feira, pagar a terra, que tem o retorno, tá? Não estou dizendo que não, tem o retorno, mas não é o seu público. O seu público vai passar pelo teu stand e não vai entrar, vai dar tchau. Então vamos fazer o seguinte, vamos viver esse ambiente de feira, esse ecossistema. Vou qualificar 25, 30 clientes para você, bem qualificados, produtor de médio, grande porte. Nós vamos levar ele para um jantar num belo de um restaurante ou de um hotel da cidade, num dia que corte a feira no meio, então feira de segunda a sexta, na quarta-feira. A gente leva esses 25 e você vai gerar um conteúdo, uma palestra sobre algum tema que não seja muito tratado, então, sei lá, falar sobre ED, falar sobre taxa de câmbio, etc., e ESG, que está na moda, enfim. E aí, nesse momento, você vai ter ali um tempo para interagir e mostrar qual é o seu produto, se você vai ter seguro, se você vai ter financiamento de máquina, Finame, etc, etc. Tá ok? Puta, me parece que vai ser uma experiência muito melhor por 10, 15, 20% do que você gastaria num stand e competindo com grandes players já, que são os bancos que todo mundo já conhece. Banco do Brasil, Caixa Econômica, as cooperativas da vida, enfim. E, infelizmente, não deu certo porque veio a pandemia.
mas é um projeto que a gente está redesenhando para esse todo ano e tal. sentido, né? Mas o conceito foi muito... Com certeza, então bem elaborado. Exatamente. E ele viu isso dentro de um conteúdo nosso que eu não estava vendendo exatamente aquilo, mas eu fiz o link, que é as mesmas coisas das missões empresariais e etc. Então, assim, é um universo bem interessante da mídia social, mas você tem que saber que às vezes seu público não está ali. Tá ali fala assim, pô, não tem engajamento no Instagram. Mas é lógico, ali no Instagram ele não está vendo isso. A gente tá Muito, nossa, isso é muito legal, porque acho que muitos empreendedores não têm essa visão. E às vezes ele gasta esforço, gasta tempo, gasta dinheiro no final das contas, e fala, pô, não dá retorno. Não dá porque não adianta. Você pode chover no molhado, não vai adiantar nada. Não tá ali. A gente tem um projeto, acho que é PADAF o nome, é um Programa de Desenvolvimento Social das Américas, e agora a gente está na concorrência para o trabalho escravo no Pará, em Altamira. Nossa. Aí chegou o briefing lá pra gente montar a concorrência. Vamos lá, o pensamento do Faria Limer, né? Uhum. Que é o que a gente tem parte lá. Vamos pôr no aeroporto, vamos pôr no rádio, vamos pôr na televisão e vamos fazer uns ads. Quando eu conto isso pra alguém que entende do mercado, o cara fala assim, você é louco. Por que você é louco? Lá tem um cara numa canoa, numa comunidade ribeirinha. A internet não funciona, então vamos gastar 1 milhão pra que você vai investir nisso? Só que é a gente pensando com a nossa cabeça sem entender o cara do outro lado. Vivendo ali, a real, né? Aí a gente chamou a consultora do Pará pra dar uma aula pra gente. Ela falou, não tem internet. O que vai funcionar lá é entregar panfleto e fazer... O pessoal joga a bola no campinho. É voltar lá atrás, né? Mas às vezes o lá atrás... É o que tá funcionando. O lá atrás pra eles... Pra gente, é o lá na frente pra eles. Né? Então a camiseta com... E você vai gastar... O que você vai gastar? Assim, R$1.000 pra fazer meia dúzia de camiseta. Como é importante você entender o processo, né? De como atingir aquele... E assim, eu acho que vocês estavam falando, eu tava aqui pensando, né? Para os empresários, assim, essa parte. Como é importante contratar as empresas. Né? Sim. Porque, poxa, vocês me falaram de coisas que eu acho que muitas pessoas aí, os empresários, não têm essa noção, essa imensidão. Eles estão pensando em outra coisa, eu faço, eu resolvo. Exatamente. Vocês, assim, são especialistas nisso. É cada um no seu cada um, na verdade, né? Exatamente, respeita, né? Eu sou profissional disso, eu sei do que eu tô falando. É igual você trouxe, que você falou, né, de várias estratégias para um empreendedor que nem pensou naquela visão do banco, né? Sim. Ele ia gastar, enfim. E quem que é a agência do banco? É a agência do Faria Lima. Exatamente. Que é o cara que nunca saiu daqui e pisou no... Veio da escola particular, na FAP, e depois está querendo... não, vamos fazer. Eu vou tentar dar um en passant, como eu ganhei os meus primeiros contratos no agronegócio, e assim, muito rapidamente. Há 10 anos atrás, eu tinha uma empresa de cargas, dessas cargas expressas. Sim. E do lado do meu terminal ali em Campinas tinha uma fábrica de equipamentos, trator, colheitadeira, etc. Eu falei, eu quero transportar para esses caras. E aí, com muito custo, consegui, de alguma maneira, sentar na mesa de um almoço do lado de um diretor e tomei ele ali. Falei, eu queria, como que eu faço, para quem que eu apresento? Ele falou, cara, você está no lugar errado. A gente não paga frete aéreo, a gente só paga frete rodoviário. A não ser que seja um erro da nossa expedição, muito grave e tal. Ele falou, agora tem uma ponta lá, que é o concessionário lá no interior do Brasil, que esse cara paga, às vezes quebrou uma máquina, ele olha pro tempo, liga no clima-tempo, vai chover, ele fala, eu preciso botar essa máquina para funcionar. Tem um chip que queimou, eu preciso trazer esse chip daqui de São Paulo agora para cá. Esse cara paga. Pois no dia seguinte eu peguei um avião, desci em Cuiabá, fiquei 15 dias e rodei 7.000 quilômetros. Eu voltei com 6 contratos. E aí, daquele momento para frente, foi quando eu falei, tudo que eu fizer na minha vida, eu vou ter o agronegócio como o meu cliente público-alvo. E isso se passaram 12 anos e eu continuo assim. E entender. É um cara que, por exemplo, estive em Manaus por uma visita técnica, precisei estender 2 dias a minha viagem, isso em setembro ou agosto do ano passado, porque o cara me levou para conhecer o rancho dele, 700 quilômetros rio acima, de barco. Nós demoramos 20 horas só para chegar.
E aí eu falei para minha esposa, falei para o meu pessoal daqui, falei, gente, não tem como, porque eu nunca vou fechar um negócio com ele se ele primeiro não me sentir que eu sou da família. Exatamente. Então eu vou mandar cavalo, pescar, comer um peixe, fazer. Isso. Voltamos para Manaus, ele sentou e falou, tá aqui, você faz as minhas feiras aqui no Nordeste no ano que vem. Olha, eu parabéns. Então é uma relação de muita proximidade, muita amizade, muito fio no bigode. Acho que as contas e o volume grande vem dessas coisas assim, sabe? Ano passado, quando a gente fez... Obviamente, quando você vai pegar uma grande empresa e vai procurar uma agência, ela vai lá numa agência que ganhou Cannes e tal. Sim. Aí a gente recebeu um telefone de um VP de marketing da Claro e ele falou, cara, precisa fazer um estádio, e a gente ganhou, assim, muito dinheiro. Mas, não sei lá, uns 5 anos atrás, ele estava escrevendo... Ele era já um diretor e tal, eu trabalhava na empresa que ele trabalhava e a gente ia fazer uma live no outro dia de manhã. E aí ele chegou de tarde lá e aí aquela loucura, porque o cara tá pensando em outra coisa, fazendo vários trabalhos. Começou a chegar à noite, ele ainda tava revisando o roteiro. O cameraman vazou, falou assim, vou tomar um café. E sumiu, porque ia gravar no outro dia. Ele falou, eu não vou ficar, na cabeça minha, eu não vou ficar aqui pra testar com esse cara às 10 da noite. E pegou e o pessoal começou a ir embora. Eu falei, eu não vou sair daqui nem fudendo. E fiquei lá com ele tempão. Depois a gente dormiu no hotel e no outro dia chegamos de manhã. E era meu aniversário e ele me deu carona pro aeroporto depois. Passou vários anos. Quando ele precisava de alguém de confiança... Aquela memória afetiva foi você. Você só fecha relações, principalmente essas grandes, com quem você tem... Sabe, você confia. E pra criar essa confiança, é o que você falou. Você precisa estar ali no vínculo. A pessoa precisa gostar de você. Confiar em você. É quase participar do ambiente familiar, às vezes. Eu faço muita reunião de sábado e domingo. Tomar café na Hípica, em Santo Amaro, por exemplo, é comum, porque eu sei que tem um público ali que está num momento de lazer, mas às vezes você tem que tirar a pessoa do ambiente corporativo dela, para ela poder pensar de uma outra forma, de repente... tá um pouco mais disposta a te ouvir, porque o grande empresário, né, a gente é CEO, é diretor de empresa também, mas a gente tem esse lado de pensar, de entregar para o cliente. Sim. E às vezes ele não está com essa cabeça aberta a te ouvir naquele momento. Então você tira ele. Então eu gosto muito de... a gente tinha falado a respeito de como continuar esse lead, né? Como dar sequência nesse lead captado. Processar. Eu costumo dizer que é gastar a sola de sapato. Aí ir lá no cliente, na propriedade, na casa, na empresa dele, aí entender realmente o que ele precisa, saber qual é a necessidade, qual é o que ele espera daquele produto, se ele quer aumentar a margem, se ele quer aumentar share, se ele quer aumentar a capilaridade, o que ele precisa, e aí entender qual é o tipo de produto ou serviço que você de fato tem para ele. Oferecer. Às vezes você não tem. Às vezes, exatamente. E é melhor ser honesto, porque a gente brinca lá, a minha galera mais fora da caixa, fala assim, não é um beijo na boca, é um namoro. Beijar na boca é fácil, você vem aqui, faz um job e tchau. Okay. Agora e pra manter todo dia? O relacionamento aí é muito mais difícil, né? É muito disso eu saí do ramo de viagens corporativas. Porque o corporativo, você pega aquela equipe que viaja muito, de todo dia você tem equipe comercial na rua, Sim. O CEO, o diretor, o gerente de produção, enfim, o cara da operação. Vai dar chabu. Um voo vai ser cancelado, um carro na locadora não vai ter o carro que o cara quer, o hotel vai ter algum problema porque o hóspede anterior não saiu no horário, ainda não deu tempo de fazer a limpeza. Verdade, O que acontece? Vai ter algum problema. E o que isso pode te gerar um problema? No produto que você realmente tem valor agregado e no produto que realmente você gera uma experiência para ele. Então você fala assim, não, eu vou sair desse que realmente gera um desconforto, porque é muito mais passível de acontecer independente de mim, Sim. Porque eu não sou o dono do avião, eu não tenho o quarto do hotel e muito menos o carro no pátio. Então eu sou um prestador, um intermediário do serviço. Então eu prefiro sair desse, mas continuar te atendendo onde eu tenho uma efetividade na operação, entendeu? Sim. Cada vez aumentar, e é louco isso, né? Mas não é só aumentar a equipe, é gerenciar o risco do terceiro. Vamos supor que a gente chegue aqui e o microfone não está funcionando, entendeu? Sim. O que adiantou a gente vir? Aí alguém aí vai gerenciar esse risco do terceiro. Né? Com inteligência, você tem que saber crescer. Mas você sabe que eu acho que melhor do que vender é você saber gerenciar o risco. Porque problemas acontecem. O problema é como você... A grande questão está como você administra e como você lida com isso. A primeira coisa é ter uma equipe de frente que fale, deu problema, mas peraí, eu tenho como resolver. Eu atendo um cliente que é
Eu tenho um cliente que ele cuida de espionagem industrial. Então, o cara faz umas viagens assim, que nem quando começou a guerra da Ucrânia, esse cara tava no meio de dentro da Rússia, precisava sair e tal, não sei o que lá. Voo cancelado, você tem que saber. Cara, vai te custar 200 mil euros, mas eu coloco um avião num aeroporto a 300 quilômetros daí e você vai sair em segurança. Vai te custar, mas eu tenho a solução. Porque o cara, cancelou o voo, o que eu faço? Eu falei, cara, como que eu faço? Eu não tenho nenhuma gerência sobre isso, né? Ou ingerência. Eu tenho até onde exatamente. Mas eu coloco, eu te dou uma solução. Você quer sair com vida ou em segurança, né? Paga o preço. Mas eu acho que as grandes empresas passam muito por aí, de como você lida com o fracasso momentâneo, de uma operação ou de um case, aí, etc. Sempre, né? Vão ter. E isso que faz, às vezes, a gente crescer, fomentar esses grandes desafios, né? O desafio é manter o cérebro no equilibrado. E tá disponível na hora que o cliente precisar, seja sábado, domingo, depois do horário. Eu falo, eu tô online o tempo todo. A única coisa que eu não tô muito contente é esse negócio de agora internet em avião tá liberada sem precisar pagar. Era o único lugar que eu ficava tranquilo, que eu falava, bom, tem 1 horinha de descanso aqui, não preciso responder ninguém. Agora nem isso mais, então até no avião você tá... É verdade, O telefone vai com a gente pra qualquer lugar, até pro banheiro. Verdade. E é assim, pro funcionário, pra mim, é mais tranquila a vida do que pro dono. A gente vê um movimento político aí que diz o contrário, mas a gente precisa segurar um rojão que vamos perder cliente, vamos ter que segurar. E se meu telefone tocar sábado à noite, ontem liguei para cliente para falar assim, a gente vai atrasar. Essa parte ninguém quer, né? Assumir, né, gente? É 5 minutos. Aí ela ficou 1h30 comigo no telefone falando da vida. E eu com um monte de coisa para fazer, mas assim, ela é minha chefe. Se ela ligar no meu aniversário, eu paro de cortar o bolo e falo, oi, tudo bem? O que você precisa? Eu cheguei de viagem ontem, aí minha esposa chegou também, vamos sair dar uma caminhada e tal, vamos. Saindo, tocou meu telefone. Falei, eu vou falando com você, não tem problema, mas se eu der umas baforadas aqui, faltar um pouquinho do ar, é porque eu tô caminhando. Tá tudo bem? E eu odeio vir com a minha mulher, porque ela já tá lá na frente, agora ela vai me encher o saco, porque eu não tô acompanhando ela. Mas cadê? Mas você tem que estar à disposição. Tem. Como tem os nossos fornecedores que também estão à disposição, né? Nós temos o lado de cá também, né? E a gente troca 24 horas, né? Igual a gente troca o fornecedor porque ele não tá, a gente pode ser trocado. Exatamente. Sim. E aí vem um dilema da próxima geração, o quanto esses caras estão dispostos a enfrentar esse mercado. Porque aí que tá a questão. Aí que tá, sabe? O desapego, o baixo custo, não ter um monte de dívida. Tive um chefe que ele falava assim, vendedor bom, vendedor endividado. Sim, sabe? Ele vai querer ficar atrás. Mas quem é um homem se não tem uma dívida boa pra pagar? Uma dívida, uma mulher pra perturbar. É só um menino, pô. É isso. Mas diz que a melhor forma de você guardar dinheiro é um boleto, né? É um boleto. Efetiva, né, gente? Muito bom. Gente, que aula. Infelizmente estamos indo pro final. Tá maravilhoso o papo. Foi um prazer. Incrível. Queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês aqui, se puderem. Claro. A Brand Store, eu me chamo Natanael Sena, né? Se jogar no Google aparece, mas eu acho que pode direcionar para a rede da Brand. É brandstores.ag ou jogar no LinkedIn, lá já aparece. A gente está disposto a tomar cafés e estabelecer conversas. E ajudar esses. E ajudar sempre resolver uma dor, né? Sim, com certeza. O meu é Eduardo Ribeiro. A Brasil Solutions é Brasil Solutions com Z. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, você já nos acha lá. É um símbolo bem nacionalizado, bem com uma alusão ao Brasil, que é um grande país. Sim, com certeza. Com grandes oportunidades. Beleza. Muito obrigado. Foi um prazer, Natanael, também. Um prazer. Eu quero ser convidado para hambúrguer e para picanha. Eu com também certeza. Bom, vamos marcar um chopp. Daí do chopp a gente marca as outras coisas. Eu acho que é marcar uma reunião para fazer uma reunião. Muito bom, né, gente? Muito bom. Fechou, obrigado. Viu? Tá. Espero que todos vocês aí tenham gostado, aproveitado o conteúdo e ficamos até o próximo. Beijo!